Existe um caminho silencioso para conquistar liberdade financeira e quase ninguém está seguindo, que é o plano do segundo salário. E quem aprende isso cedo muda o próprio destino. Hoje, você trabalha o mês inteiro, recebe seu salário e ele simplesmente desaparece. Agora imagine então o segundo salário funcionando em paralelo ao seu trabalho principal. Um fluxo que entra todo mês e acelera tudo na sua vida financeira. Eu mesmo já vivi preso em um único salário, achando que precisava trabalhar mais horas para ganhar mais, até que vi pessoas comuns começando com pouco e construindo uma segunda renda previsível. E isso mudou o jogo para mim. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como funciona o plano do segundo salário e como qualquer pessoa pode começar, mesmo sem muito tempo ou dinheiro. E você vai sair daqui com um passo a passo claro. Existe uma forma de criar um segundo salário que não exige trabalhar mais, não depende de clientes e não depende de vendas. E não depende de você ter tempo livre. É um segundo salário através de investimentos. Todo mundo fala de renda extra, mas ninguém fala que 95% das rendas extras exigem mais trabalho. Ou seja, você troca tempo por dinheiro de novo. Hoje eu vou te mostrar porque a maioria dos modelos de renda extra te cansam, te frustram e não criam liberdade. E como o segundo salário, baseado em investimentos, é o único modelo realmente escalável, previsível e que funciona mesmo enquanto você dorme. E por que a maioria nunca cria um segundo salário? Não é falta de capacidade, é falta de estratégia. Elas têm um foco total no salário principal, tem falta de planejamento, crença de que renda extra é igual trabalhar em 2 empregos, tem pensamentos de curto prazo e os mitos mais comuns que elas escutam são: renda extra é só um bico, eu preciso de muito capital para começar a investir, é arriscado demais investimento. E o que elas não entendem é que viver com uma única fonte de renda é como andar com apenas uma perna. Você até consegue, mas está sempre instável e mais vulnerável a cair. A maioria das famílias que depende de uma única receita não consegue construir uma reserva real. Basta uma emergência e tudo desmorona. Depender apenas do salário coloca você em um ciclo infinito. E as consequências são: zero progresso financeiro, ansiedade constante, falta de capacidade para investir, ciclos repetidos de recomeço. E aqui eu vou te dar uma ilustração para que fique claro. 2 personagens hipotéticos. João tentou por anos economizar apenas com salário, e todo imprevisto que ele tinha o levava de volta ao ponto zero. Já Maria decidiu criar um segundo salário pequeno de R$300 no começo. Em 18 meses, ela dobrou sua capacidade de investir. Basicamente, existem 3 categorias de segunda fonte de renda. A primeira é a renda extrativa, freelas, mais de um emprego, bicos e diversos outros que vocês já sabem. A desvantagem deles é que você continua trocando tempo por dinheiro. E se você parar, o dinheiro para imediatamente. E exige aprender habilidade nova, exige energia, disciplina e agenda. E você tem 2 trabalhos e zero liberdade. Não existe liberdade quando a sua renda depende fisicamente de você. E a segunda é a renda semi-ativa, aluguel de imóveis, aluguel de equipamentos, se tornar uma influência digital. E a desvantagem deles são que no caso de influência, irá te exigir um carisma, uma boa dicção, marketing, tráfego, e você vira dependente do algoritmo. Depende de público, comentário, engajamento. E já nos aluguéis de imóveis ou de equipamentos, você tem custos de alvará, de funcionamento, investimento alto nos equipamentos, instabilidade, um mês bom, outro ruim. E o aluguel de imóveis irá te exigir investimento relativamente alto inicialmente para adquirir um imóvel. E a conclusão desses 2 modelos é que no primeiro modelo não são escaláveis, não são sustentáveis a longo prazo. Você continua preso ao tempo e à energia. E no segundo modelo, caso você não faça direito, não é escalável e depende 100% de você. E no aluguel de imóveis, como já falamos, você precisa de um aporte alto. É por isso que eu falo, existe um segundo salário que não exige mais trabalho e sim estratégia.
O segundo salário que realmente muda vidas não vem do seu esforço extra, mas do seu dinheiro trabalhando por você. Investimentos transformam dinheiro em renda. É o único modelo onde o dinheiro trabalha no seu lugar. É possível começar com pouco, cresce com o tempo, pode ser automatizado, funciona mesmo sem você não fizer nada naquele mês, é escalável sem estresse, funciona independentemente da sua idade, profissão, habilidade ou rotina. É o segundo salário mais democrático que existe. E porque investimentos são o segundo salário mais seguro feito da maneira correta. Porque lá você tem constâncias, juros compostos, aportes automáticos, renda crescente, zero necessidade de aparecer, vender, postar ou convencer alguém porque você está investindo em instituições que já fazem tudo isso por você. Enquanto outros modelos dependem de tempo, humor, criatividade ou clientes, o segundo salário por investimentos depende apenas de estratégia e conhecimento. E como funciona o segundo salário partindo do princípio de investimentos? Você necessita de 4 passos primordiais. O passo 1, que seria organizar o dinheiro. Você precisa saber exatamente quanto pode investir sem comprometer sua vida. O passo 2 seria criar o hábito de aporte. Você necessita criar o hábito de aportes contínuos. Não importa o valor que você começa, importa é o hábito. É o hábito, a constância, que te trará o resultado que você tanto almeja. R$100 por mês, R$200 por mês, R$300 por mês. E o passo 3 é escolher os ativos certos. Renda fixa inteligência, FIIs, que são os fundos imobiliários, ações de dividendos, estratégias híbridas. A escolha dos ativos determina a velocidade do seu segundo salário. E o passo 4 é automatizar e acompanhar. A automatização transforma disciplina em consistência. Com R$7 por dia, o preço de um café, você já constrói patrimônio. Com R$150 por mês, você já começa a montar o seu segundo salário. Com R$300 por mês, você acelera a sua independência. Arthur, tá, eu entendi a ideia do segundo salário. Entendi que existe um caminho fora do salário tradicional, mas eu ainda estou meio confuso. Como é que esse dinheiro cresce? Como é que sai do ponto A e chega no ponto B? Porque parece muito bonito quando você fala que dá para construir patrimônio, renda automática e tudo mais. Mas na prática, como isso funciona? E calma que já te digo. Mas antes disso, você já deixou o seu like? Não? Então deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e recomenda para mais pessoas que, assim como você, será ajudada a construir esse sonhado segundo salário. Voltando de onde a gente tinha parado, é exatamente a chegada do ponto A ao ponto B que a maioria trava. Porque quando a gente olha para os números frios, parece impossível. Só que deixa eu te mostrar de um jeito simples. Imagina o seguinte, você começa com um valor pequeno. Vamos usar um exemplo hipotético. Algo como R$300 por mês. No começo, você olha para isso e pensa, isso não muda a minha vida. Mas conforme você investe, mês após mês, acontece uma coisa que quase ninguém te explica. O dinheiro começa a trabalhar no seu lugar. Ele cresce sozinho. Ele gera juros, gera dividendos, gera renda mensal. E daqui a pouco, você percebe que não é mais só o seu esforço que gera dinheiro. É o próprio dinheiro que gera mais dinheiro. Então calma, não tem nada de mágica aqui. É que só que 90% das pessoas nunca viram isso acontecendo na prática e por isso acham que não funciona. Agora eu vou te mostrar exatamente 3 motores que fazem isso acontecer. Como os dividendos crescem com o tempo, como a renda fixa acumula e dobra de tamanho, mesmo sem você perceber, como os FIIs pagam todos os meses, criando uma renda automática que vira o seu segundo salário. Depois que você vê isso, tudo clareia. Então vamos lá. Como os dividendos crescem? Quando você compra ações de empresas que distribuem dividendos, você recebe uma parte do lucro delas. E esse valor pode ser reinvestido para comprar ainda mais ações, que pagam ainda mais dividendos.
Imagina que você tem R$ 2.000 investidos que pagam cerca de R$ 10 por mês em dividendos. Com o tempo reinvestindo, no próximo ano, ao invés de R$ 10, você ganha R$ 12 por mês. Daqui 3 anos, 20. Daqui 5 anos, 35. E isso sem colocar mais dinheiro. Por quê? Porque você compra mais ações com os próprios dividendos. As empresas crescem e pagam mais ao longo dos anos. E se você colocar mais dinheiro, seus aportes aceleram o processo. Dividendos são como plantar árvores. No começo, dá só uma sombra, depois virou floresta. E com uma renda fixa, acumula segurança mais juros compostos. Na renda fixa, você não recebe mensalmente, você acumula. Seu dinheiro cresce todos os dias por causa dos juros compostos. Você coloca R$ 300 por mês em uma renda fixa rendendo 1% ao mês. Dando aqui um exemplo hipotético. No primeiro mês, você tem 303. No segundo, os 303 rendem de novo. No terceiro, você já tem juros sobre juros. No início, cresce devagar. Depois de alguns meses, a curva começa a subir. E depois de 2 a 3 anos, o crescimento acelera exponencialmente. Na renda fixa, o dinheiro cresce devagar no começo, mas termina crescendo rápido demais para ignorar. É como empurrar um carro. No início é pesado, mas quando pega embalo, você vai longe com menos esforço. E como os FIIs pagam mensalmente? FIIs são fundos imobiliários. Você compra um pedaço de vários imóveis e recebe aluguel todos os meses, sem precisar ser dono de nada sozinho. Se você investe R$ 1.000 em FIIs que te pagam 0,8% ao mês, ele te dará R$ 8 por mês de renda. Se ele paga 1% ao mês, te dará R$ 10 por mês de renda. Se você monta uma carteira de FIIs com R$ 5.000 investidos, te dará algo em torno de R$ 40 e R$ 55 por mês. É literalmente como receber aluguel sem inquilino, sem dor de cabeça e sem gastar uma fortuna para comprar um imóvel. Você começa com valores menores. Você não precisa trabalhar mais, precisa fazer o seu dinheiro trabalhar mais. E sabe por que as pessoas não conseguem montar esse segundo salário sozinhas? Primeiro, porque existe uma falta de método, não sabem por onde começar, tem medo de investir errado, excesso de informações confusas no YouTube, estratégias contraditórias, não sabem montar uma carteira, não sabem equilibrar risco e retorno, têm dificuldade em manter constância. As pessoas não fracassam por falta de inteligência, elas fracassam por falta de direção. Por isso, eu criei um programa completo chamado A Semana do Segundo Salário, onde te ensino exatamente como montar o seu segundo salário por meio de investimentos. Um passo a passo do zero, de forma segura e simples e de forma 100% gratuita. Nos próximos dias eu vou abrir uma oportunidade especial para quem realmente quer construir um segundo salário do jeito certo, com estratégia, segurança e resultado. Se você ficou interessado, o link está no primeiro comentário fixado, também estará na descrição desse vídeo e você irá preencher o formulário e de cara já irá receber totalmente de graça uma planilha que já te ajudar ainda hoje começar a organizar seus gastos e enxergar o seu segundo salário. Um PDF contando tudo sobre o método e acesso a 3 aulas comigo totalmente de graça. Com uma carteira recomendada, passo a passo simples, modelos prontos, com acompanhamento, um plano para quem tem pouco dinheiro e um plano para quem já quer acelerar. Você precisa entender que a liberdade financeira não vem do que você ganha, vem do que você constrói. Se você fosse construir um segundo salário hoje, qual valor mensal mudaria sua vida? Deixe aqui nos comentários. Quero saber de você. Vamos ficando por aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Até o próximo vídeo. Fui!